sexto ano. Eu sou o professor Alan Simas de Geografia e mais uma vez estou aqui para apresentar uma videoaula para vocês. Hoje, como vocês estão vendo aí no slide de apresentação, a nossa aula é a de número 39 e é uma aula de revisão. Nós vamos revisar hoje dois assuntos que já foram vistos, né? E para fazer uma revisão nós vamos dar ênfase aos exercícios. Daí a gente ter designado essas aulas como maratona de exercícios. A primeira é sobre as camadas da atmosfera e sobre erosão. Então, é sobre esse conteúdo que nós vamos fazer e desenvolver a atividade da aula de hoje. Mas como já é de praxe, antes de começar a trabalhar o conteúdo, eu vou passar um vídeo para vocês a respeito desse assunto, ok? Hoje, nas camadas da Terra, aprenderemos a atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera, encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 km de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 km. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 km da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né? Ok, alunos, estamos aqui de volta. E sobre as camadas da atmosfera, eu coloquei uma imagem aqui, colorida e bem chamativa, para mostrar as camadas que compõem a atmosfera. Começando aqui da Terra, da superfície terrestre, nós vamos identificar essas camadas a partir da superfície terrestre em direção ao espaço sideral, ok? A primeira camada é a troposfera, né? A troposfera, ela contém 80% dos gases da atmosfera e ela é a mais importante porque é nessa camada que os seres vivos vivem, né? O ser humano, onde tem o oxigênio que a gente respira,
e também porque nela ocorrem os fenômenos meteorológicos que são fundamentais para o desenvolvimento da vida no planeta, como nuvens, chuva, neve, vento. Esses fenômenos meteorológicos ocorrem somente na troposfera, certo? Depois nós chegamos na estratosfera, é a próxima camada depois da troposfera. O que ela tem de mais importante é a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela filtra os raios ultravioleta emitidos pelo Sol, de maneira que quando os raios ultravioleta chegam aqui na superfície terrestre, eles chegam muito fracos, sem causar mal nenhum aos seres vivos. Então, se não existisse essa camada de ozônio, seria impossível a vida na Terra, porque o índice de ultravioleta seria tão alto que qualquer ser vivo seria queimado, ok? A próxima camada é a mesosfera. O que tem de importante na mesosfera? Ela pulveriza os meteoros que entram na atmosfera. Pulverizando, eles não atingem a superfície terrestre, causando destruição, ok? Então, porque eles vêm em alta velocidade, os meteoros, ao chegar na mesosfera, o atrito com os gases da mesosfera, eles entram em combustão e são pulverizados. Alguns pedaços de meteoros, quando eles são muito grandes, conseguem passar e caem na superfície terrestre, provocando impactos, mas a maioria cai nos oceanos e mares ou em regiões desabitadas. O nome que se dá a um fragmento de meteoro que consegue passar na mesosfera e chegar aqui na superfície terrestre é meteorito. Então, meteorito é um fragmento de meteoro que chega até a superfície terrestre. E os meteoros são o quê? Os meteoros são fragmentos de rochas que existem no sistema solar desde o seu início, há mais de 6 bilhões de anos, e esses fragmentos, que são chamados de pequenos corpos celestes, eles gravitam no sistema solar, e quando eles se aproximam de planetas como a Terra, que tem um forte campo gravitacional, eles são atraídos. Por sorte, eles são pulverizados na mesosfera e não atingem a Terra com impacto suficiente para causar destruição, ok? A termosfera, também conhecida como ionosfera, ela reflete as ondas eletromagnéticas de rádio, né? Então as comunicações radiofônicas por alta frequência só são possíveis porque a termosfera ou ionosfera tem a propriedade de refletir as ondas de rádio, então elas são emitidas pelos transmissores, refletidas e captadas de volta pelos receptores. Também é possível satélites artificiais orbitarem pela termosfera, e o exemplo maior é a Estação Orbital Internacional, que ela gravita pela termosfera. Mas a maioria dos satélites artificiais gravitam na exosfera, que é a última camada da Terra mais distante da superfície, a mais de 800 quilômetros de altitude, e a maioria dos satélites de comunicações, satélites meteorológicos, satélites de defesa, eles orbitam na exosfera, ok? Então vamos em frente com a nossa maratona de exercícios. Então estamos aqui com o primeiro grupo de exercícios, né, que tem o objetivo de sedimentar esses conhecimentos em cada um de vocês, e que vocês sejam capazes de guardar essas informações como conhecimento geral de vocês. Então, o primeiro é a camada onde vivemos e ocorrem alguns fenômenos que nós vamos identificar quais são. Então, temos a troposfera, é a camada onde vivemos e onde ocorrem que tipo de fenômenos principais? Os fenômenos meteorológicos. A camada que filtra os raios ultravioleta é a camada de ozônio. A camada de ozônio filtra os raios ultravioleta. Com o início da atividade industrial, a partir de meados do século XVIII e início do século XIX, o homem começou a gerar poluição, e um dos gases poluentes é o que provoca o desgaste da camada de ozônio e pode até destruí-la se não for controlado o seu uso.
Então ela vem sendo desgastada pelo gás clorofluorcarbono, que é o gás que aparece nas embalagens de spray, né? Spray de desodorante, spray de tinta, spray de inseticida, mas felizmente depois que se descobriu que o clorofluorcarbono, que é conhecido como CFC, destrói a camada de ozônio, as indústrias vêm substituindo o clorofluorcarbono por outros tipos de gases, ok? Vamos para o 3A, que é a camada mais fria da atmosfera, é a mesosfera. E nela são vaporizados o quê? Os meteoros, que são fragmentos de rocha chamados de corpos celestes, que entram na atmosfera e são vaporizados na mesosfera devido à velocidade com que eles entram em combustão e são destruídos, praticamente não chegando até a superfície terrestre. 4. É chamada de termosfera, é a ionosfera ou termosfera. Ela reflete as ondas eletromagnéticas, permitindo as transmissões de rádio, né? Então a ionosfera reflete as ondas eletromagnéticas de radiofrequência, ok? 5. É a camada mais afastada, é a exosfera. A camada mais afastada está a cerca de 800 km ou mais acima da superfície terrestre e é onde os satélites artificiais ficam em órbita do nosso planeta, ok? Então é nela que estão os satélites e a razão é porque a exosfera quase não tem mais influência do campo gravitacional da Terra, é quase vácuo, então os satélites ficam lá e eles não são atraídos pelo campo gravitacional da Terra, é por isso que é lá que eles orbitam em torno do nosso planeta, ok? Agora respondendo às perguntas, pergunta 6, que fenômenos ocorrem na troposfera? Ocorrem vários, mas quais são os mais importantes? Os fenômenos meteorológicos, chuva, vento, neve, granizo, são os fenômenos meteorológicos que têm importância no desenvolvimento da vida do nosso planeta. 7. Que camada da estratosfera filtra os raios ultravioleta? É a camada de ozônio, a famosa camada de ozônio filtra os raios ultravioleta. Que corpos celestes são vaporizados na mesosfera? Os meteoros, eles são vaporizados porque eles entram em combustão devido ao atrito que tem com os gases da mesosfera, eles entram em combustão e são destruídos, ok? 9. Que ondas eletromagnéticas são refletidas na ionosfera? As ondas de rádio. Graças à ionosfera, nós podemos ter comunicações radiofônicas em alta frequência no planeta todo, ok? 10. Que artefatos artificiais orbitam na exosfera? São os satélites. Esses são os artefatos artificiais que orbitam na exosfera. Vamos em frente. Vamos falar agora de erosão. Para quem gosta de acompanhar, página 144 a 149 do livro didático. A erosão é um processo natural de desgaste do terreno. Os sedimentos desse desgaste são transportados pelos agentes da erosão, vento, água, rios, geleiras, etc., para os locais mais baixos, onde ocorre a sedimentação. Então a sedimentação é a compactação dos sedimentos que resultam do processo de erosão. Então, trata-se, portanto, da remoção de materiais de uma área elevada para uma área mais baixa. Os tipos de erosão mais comuns são a erosão pluvial, causada pela água da chuva, a erosão fluvial, causada pela água dos rios, a erosão marinha, causada pela água do mar, a erosão eólica, causada pela ação do vento, e a erosão glacial, causada pela ação do gelo nas regiões polares ou no alto das montanhas que estão permanentemente cobertas de gelo. Vamos ao exercício que contempla esse assunto erosão. As chuvas e as enxurradas podem abrir canais profundos nos solos, chamados de vossorocas, né? Então, a chuva é um dos agentes mais importantes da erosão dos solos, porque com a enxurrada, a água em velocidade
provoca ou abre canais profundos no solo chamados de vossorocas. 2. Os rios também são importantes agentes de erosão, criam sulcos nas rochas por onde eles passam e nos solos, que se aprofundam e se alargam, resultando na formação de um vale fluvial. Então os rios também são importantes agentes de erosão, provocando desgaste nos solos, que se aprofundam e se alargam, e que no decorrer de milhões de anos acaba formando um vale fluvial. 3. A erosão marinha, conhecida como abrasão, é outro nome que se dá à erosão marinha. Ela age sobre o relevo litorâneo. Se é marinha, o mar age sobre o relevo litorâneo, criando falésias, restingas e lagoas costeiras, ok? Falésias são paredões rochosos, restingas são pontas de terra que avançam para o mar, formada basicamente de areia, e as lagoas costeiras, que na verdade acabam se formando quando uma restinga cresce muito e isola uma área do mar, virando uma lagoa costeira. 4. As geleiras promovem a erosão chamada glacial. Elas transportam e acumulam sedimentos chamados de morenas. Então, os sedimentos transportados e acumulados e que foram desgastados pela erosão das geleiras são chamados de morenas, ou em espanhol, morainas. 5. A ação do vento sobre o relevo é chamada de erosão eólica. Então, eólica é a atividade do vento. Ela ocorre quando partículas de areia se chocam com as rochas. O vento desloca a areia em alta velocidade, e quando a areia se choca com as rochas, depois de milhares de anos, ela acaba promovendo a erosão. 6. O ser humano é um grande agente modificador do relevo, e o ser humano provoca modificações muito rápidas no relevo. De que maneira? Aplanando terrenos com maquinário, aterrando pântanos para aproveitar a sua utilização e cavando túneis nas montanhas. Tudo é ação do ser humano como um agente modificador do relevo. Vamos em frente? Agora as perguntas. 7. Como são chamados canais profundos abertos nos solos, causados pelas chuvas e enxurradas? São chamados de vossorocas. 8. Que acidente geográfico se forma pela ação das rochas e dos solos, pela ação dos rios? Os vales, os vales fluviais. 9. Que erosão é conhecida como abrasão? E em que tipo de relevo ocorre a sua ação? Essa erosão é chamada de erosão marinha. E o tipo de relevo onde ocorre a sua ação é o relevo litorâneo. 10. Quem promove a erosão glacial? E como são chamados os sedimentos resultantes da sua ação? Quem promove são as geleiras. E os sedimentos que resultam da sua ação são chamados de morenas, ok? 11. Como é chamada a erosão causada pelo vento e que partículas causam a sua ação? Ela é chamada de erosão eólica. E as partículas que o vento carrega e promove a erosão são as partículas de areia, 12. Que agente do relevo pode aplanar terrenos, aterrar pântanos e abrir túneis nas rochas? Esse agente é o ser humano. O ser humano, quanto mais tecnologia, mais capaz ele é de provocar transformações no relevo, usando tecnologia para fazer transformações que atendam às suas necessidades, ok? Aqui nós encerramos então a aula 39.